Na manhã de hoje, nós tivemos uma reunião do gabinete do presidente da Casa e compareceu praticamente mais de um terço do Senado Federal para discutirmos pauta desta semana e pauta deste semestre. E que, na verdade, não chegamos a nenhum entendimento, porque são assuntos polêmicos os que foram colocados na pauta, onde há divergências as mais variadas. Mas eu vou tratar de um assunto aqui. Antes, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, porque eu ouvi o seu pronunciamento, quando Vossa Excelência tocou nenhuma das doenças que ataca a população de diversos estados brasileiros, com especialidade do meu estado, de Alagoas, que é o ectosomose. Eu brevemente farei aqui uma manifestação a respeito desta doença, que às vezes não se dá credibilidade a ela, mas é uma doença grave, porque ela atinge praticamente o fígado, e todos aqueles que são portadores dessa doença, que pegou o fígado, virou câncer e não teve solução. Foi bem. Mas eu quero tratar de um assunto hoje, no que diz respeito ao retorno das atividades do Congresso Nacional. Iniciamos um pouco mais de uma semana os trabalhos do Legislativo aqui no Congresso Nacional. Na ocasião, tivemos a satisfação de receber a excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, que nos trouxe sua mensagem. Em seu pronunciamento perante o plenário do Congresso Nacional, a presidenta Dilma fez um importante e consistente relato das ações desenvolvidas em 2015 pelo seu governo, bem como nos apresentou as prioridades governamentais para este difícil ano que se inicia. De fato, senhor presidente, 2016 é um ano que começa em condições avessas, visto que a crise econômica e institucional não parece estar arrefecendo. A China, como todos bem sabemos, é um dos principais motores do crescimento econômico mundial, a personagem mais importante do comércio internacional e um colossal consumidor de matérias-primas e commodities brasileiras. Pois bem, o crescimento da potência asiática em 2015 foi o pior dos últimos 25 anos. É necessário dizer que as consequências do baixo crescimento chinês para a nossa economia são diretas e nada boas. Para 2016, as estimativas de crescimento mundial estão baixas. O Fundo Monetário Internacional reviu seus dados e projetou um crescimento de mero 3,4% neste ano e 3,6% no próximo para a economia global. A nossa economia, o FMI, estima retração em 3,5% para este ano e estagnação para 2017. Diante desses dados, a revista britânica The Economist publicou, no início deste mês, matéria de capa sobre o Brasil, onde figurava a imagem de uma escola de samba em plena apresentação e o título Patin ou a Precipite, ou seja, algo como festejando à beira do precipício. À beira do precipício. Senhor presidente, parece que se dermos mais um passo, estaremos todos completamente acabados. Mais um pouquinho e o país entra em um colapso irreversível. Segundo a revista, o Brasil perdeu toda a sua capacidade. O trabalhador brasileiro não tem mais opções. A criatividade de nossa gente, sua inventividade e flexibilidade se esgotaram. Estamos acabados, mas há algum tempo e esclarecemos, estaremos todos pegando em armas numa guerra civil sem precedentes na história brasileira. Será que não é verdade? Será que isso é verdade? Ou seja,
que, reconhecido este momento de crise, em vez de darmos ouvidos a alarmismos e predições catastróficas, seria a ocasião de pararmos, refletirmos e agirmos em prol da nossa nação? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não é hora de ouvir as predições apocalípticas dos que parecem só querer ver o Brasil afundar. A turma do quanto pior, melhor. A hora é de agir em favor do nosso país e de nossa gente. Em sintonia com a necessidade de ação requerida frente à crise atual, a mensagem da presidente da abertura dos trabalhos do Congresso foi um clamor de união, de esforços em prol do Brasil. Cito as palavras da excelentíssima senhora presidente, abro aspas. O Brasil precisa da contribuição do Congresso Nacional para dar sequência à estabilização fiscal e assegurar a retomada do crescimento. Esses objetivos não são contraditórios, pois o crescimento duradouro da economia depende da expansão do investimento público e privado, o que, por sua vez, requer equilíbrio fiscal e controle de inflação. Fecho aspas. A presidente ressaltou a importância da reforma fiscal, a fim de construir as bases para a sustentabilidade fiscal no médio e longo prazos, estabelecendo um cenário de maior confiança da economia brasileira. Disse também que iria propor a este Congresso reformas que alterem permanentemente a taxa de crescimento e das despesas primárias, bem como a fixação de um limite global para o crescimento de gasto primário do governo, a fim de dar mais previsibilidade à política fiscal e melhorar a qualidade das ações governamentais. A presidente ressaltou ainda que é um momento de enfrentar o desafio maior para a política fiscal do Brasil. A sustentabilidade da previdência social é um contexto de envelhecimento da população, pois a previdência e os benefícios assistenciais responderam por 44% do nosso gasto primário no ano passado e tendem a aumentar exponencialmente. Esse é um assunto que cabe ao Congresso discutir com muita calma e atenção, senhor presidente. É um assunto difícil porque fala da expectativa que as pessoas têm de terem um sustento na última etapa de suas vidas, quando sua capacidade laboral normalmente sofre uma queda, a sua saúde tende a ser mais frágil, mas é um assunto do qual não podemos nos esquivar. Ao propor o enfrentamento dessas questões, a presidente da República pensa no Brasil e não em seu governo, ou mesmo no próximo, visto que os resultados financeiros da reforma previdenciária, no curto prazo, tendem a ser pequenos. Esse é um assunto que tocará mais diretamente nossos filhos e netos. Por eles devemos enfrentar. Em sua fala neste Congresso, a presidente da República se comprometeu com o aumento do controle do nosso gasto público. Em 2015, foram adotadas várias medidas de contenção de gastos de custeio e, com isso, obtivemos uma redução de 8,3% do custo da máquina pública em termos reais, ou seja, acima da inflação. O governo, segundo a presidente, está comprometido com a continuidade da política de controle dos gastos de custeio e com o aumento da eficiência da máquina governamental mediante um conjunto de iniciativas, tais como a continuidade da reforma administrativa e a avaliação periódica e obrigatória de todos os programas e ações do governo. É disto que o cidadão brasileiro necessita, senhor presidente, mais eficiência da máquina pública, com redução de gastos. Em outras palavras, fazer mais com menos. São medidas de efeito de longo prazo que garantirão, senhor presidente, a paciência de Vossa Excelência, porque eu vou pedir um pouquinho mais de tempo, a estabilidade fiscal de modo duradouro, a combinação de regras fiscais aprimoradas, um sistema previdenciário sustentável a médio e longo prazo e avaliação
obrigatória de todos os gastos públicos. No curto prazo, surge a necessidade do retorno provisório da CPMF, cujos recursos serão destinados também aos estados e municípios. Em outras palavras, será mais dinheiro sendo destinado à Previdência e à saúde. A presidente deixou claro que a CPMF é a ponte necessária entre a urgência do curto prazo e a necessária estabilidade fiscal de médio prazo. Merece destaque também a menção da presidente ao lançamento ainda deste mês, ou no início do próximo, da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que já contratou a construção de 4.157.000 moradias, das quais 2.113.000 já foram entregues, serão entregues até dezembro de 2015. A presidente destacou que, em média, o ano passado, 1.220 famílias por dia conquistaram sua casa própria, graças a Minha Casa Minha Vida. Em 2016, já estão em construção 1.600.000 moradias. Esse é um programa que aplaudimos de pé, um programa que tem ajudado a realizar o sonho de milhões de famílias brasileiras, que antes não tinham onde morar, ou moravam em condições precárias, nas favelas, nas encostas, nas pontes, debaixo dos pés de árvore. E este programa que fora lançado no governo do presidente Lula e continuado no governo da presidenta Dilma merece, sem dúvida nenhuma, o apoio do presidente. Quero encerrar novamente, desmentindo os arautos do Apocalipse, os que preveem catástrofes, os que, em busca de holofotes, pregam que o Brasil vai cair num precipício. Provavelmente eles até gostariam que isso acontecesse. Vamos deixar claro isto. Tanto no Brasil como em vários países estamos vivendo, sim, uma crise. Não podemos nem vamos negar isso. Mas, como a própria presidenta ressaltou, uma crise é sempre um momento doloroso para ser desperdiçado. É um momento em que surgem oportunidades para se construir soluções criativas e duradouras para os desafios difíceis. Nesse contexto de construção de solução para o país, o papel deste Congresso Nacional é inquestionável e indispensável. Sem nosso apoio, pouco o governo poderá fazer. Sem o nosso apoio, o povo brasileiro sofrerá mais. A crise poderá se agravar. Consequências gravíssimas poderão advir. Sobre os ombros do Congresso Nacional repousa, portanto, a enorme responsabilidade da construção de uma agenda positiva e da busca de caminhos que asseguram o país a retomada do crescimento econômico e social, sobretudo em relação às reformas que se fazem necessárias. Por isso, discutamos as propostas do governo, dialoguemos com o Executivo, analisemos as propostas enviadas e proponhamos melhoras e aprimoramento, mas sempre tendo em vista o melhor para a nação. Sempre com o desprendimento de quem pensa antes de tudo em nossa gente. Do trabalhador e no cidadão bem que se encontra nos quatro cantos desse vasto e grandioso Brasil. Pois bem, senhor presidente, todos nós teremos de dar as mãos, porque o problema não é de governo, é um problema do país. E se é um problema do país, nós temos a grande responsabilidade de, unidos juntos, encontrarmos os caminhos. Não apenas discutindo uma agenda eminentemente política, não discutindo divergências políticas. A vida pública nos assegura essa condição. Nós não fazemos política, aliás, nós fazemos política sim, mas a política do bem, a política do desenvolvimento, a política de atenção. E o Brasil está precisando, senador Lindenberg, da ação do parlamento brasileiro, que não é apenas uma ação da casa onde nós estamos, mas tem que fazer uma ação conjunta entre as duas casas do Congresso Nacional. Se não houver uma unidade entre as duas casas, aquilo que fizermos aqui e for para lá não tem solução, e o que fizer lá e vier para cá também não terá solução. Não haverá solução sem a unidade do Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente.